Olá, boa noite pessoal! Que bom estarmos todos reunidos e vamos a mais uma conversa? Vamos aprender mais um pouco, tirar algumas dúvidas? Hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, a interpretação e uso no Enem e nos diversos vestibulares delas, porque elas são ferramentas riquíssimas na nossa comunicação no dia a dia. E nós precisamos entender suas nomenclaturas e as suas múltiplas utilidades. Vamos lá? Vamos comigo? São elementos utilizados para que o discurso oral ou escrito se tornem mais expressivos. Também as figuras de linguagem são chamadas de figuras de estilo ou recursos estilísticos. Então nós temos esses três sinônimos, ok? E aí, elas são divididas de acordo com as principais características, formando 4 grandes grupos: figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras de som. Então, se nós observarmos, nós vamos começar a compreender que as próprias figuras de linguagem são compostas pelas nossas normas, regras e combinações da gramática. E nós precisamos pensar, isso não é só na nossa língua portuguesa, que é muito linda, muito sonora, muito maravilhosa, mas é um recurso globalizado. Várias línguas diferentes utilizam dessa ferramenta para explicar o sentimento, o pensamento, dar ênfase ao som, aos fonemas. Então vamos começar pelo primeiro grupo. As figuras de palavras ou figuras semânticas. Nas nossas aulinhas, nós já conversamos que toda vez que nós pensarmos sobre algum conteúdo relacionado à semântica, é sobre as nossas teias de pensamento, sobre a nossa racionalidade. Então, elas são relacionadas ao próprio significado, ao significado que elas apresentam dentro de um contexto. Olha só, catacrese. Enterrou uma agulha no dedo, emprego figurado das palavras. Você não enterra, você espeta, né? A agulha no dedo. Nós também temos como catacrese a asa da xícara, o braço do sofá, entre muitas outras expressões que nós vamos trazendo uma comparação entre uma determinada ideia, raciocínio para explicar outra. Né? Afinal de contas, um sofá não tem braço. Eles têm aqueles encostos para braço, então nós chamamos de braço do sofá, certo? A própria comparação é uma figura de linguagem, onde nós temos aí um conectivo como um grande marco, e onde nós temos a comparação de 2 elementos. A cidade adormecida como um cemitério. Eu estou comparando o silêncio da cidade adormecida, nos dá a ideia de noite, com a tranquilidade de um cemitério. Então, eu tenho 2 itens onde eu comparo características semelhantes. A sinestesia é um recurso que nós utilizamos demais. Nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa linguagem popular, no bate-papo com a família, com os amigos do WhatsApp. Né? A sinestesia é a ideia que nós temos dos nossos sentidos humanos e é onde nós vamos expressar essas sensações, esses nossos sentidos humanos, através de palavras, dentro do nosso texto, dentro do nosso discurso, oral ou escrito. Olha só, as cores quentes estão em alta nesta estação. Então, cores nos remete à ideia de visão. E quentes nos remetem à ideia do tato, né? Da sensação de calor que nós sentimos. Então, são 2 ideias diferentes da nossa compreensão sobre o que significa cores quentes. A metonímia é uma palavra no lugar da outra, né? Então, nós temos metonímia, onde nós utilizamos uma palavra para nos dar a ideia de um grupo inteiro. Tem gente que passa a vida correndo atrás do vil metal. Vil metal simboliza dinheiro, status, poder aquisitivo. Então, tudo isso foi substituído, né, pelo vil metal. Eu posso dizer, por exemplo, que adoro Carlos Drummond, que quem me conhece sabe
De todos é o meu favorito, Carlinhos é o meu favorito, mas eu não li Carlos Drummond, eu li a obra que esse grande poeta, esse grande escritor deixou para nós. Eu tenho, então, a metonímia. Eu tenho o sinedoque, que é uma metonímia, onde eu vou trabalhar, por exemplo, a ideia dos telhados no lugar da casa, das construções urbanas. Então, ao chegar à cidade, via-se os telhados. Isto significa que os telhados estão no lugar de todas as construções. Construção civil, a urbanização. Metonímia, sinedoque, ok? Aí nós temos a metáfora. A metáfora, ela nos dá um pensamento mais sofisticado. Ela também tem um mar de comparação, mas ela requer um pouco mais de raciocínio, de intelectualidade para você conseguir compreender aquilo. Coisas de Fernando Pessoa, que os textos dele são riquíssimos em metáforas, né? Seu coração é de pedra. Então nós temos a metáfora de simbolizar as pessoas que têm mais um ar mais duro, mais áspero, no trato dos sentimentos e até em questão de empatia, se podemos dizer. Então ela descreve, né, de maneira não literal. A ideia do coração de pedra nos remete ao nosso sentimento e não a ideia de pedra, substantivo como nós conhecemos. Já as figuras de pensamento, elas apresentam as nossas ideias a partir de palavras usadas. Por exemplo, a ironia, né? Olha, fale mais alto, lá da esquina não te ouvem. Então, quando nós temos uma ideia de ironia, nós queremos representar uma ideia. A ironia tem a contradição, a contrariedade, né? Para usar e questionar, para demonstrar aí essa ideia que nós estamos falando. No caso do exemplo, a fala muito alta, né? Poderia se dizer deselegante ou nervosa. Então, é uma forma irônica de pedir para outra pessoa falar mais baixo. Personificação ou prosopopeia é a ideia de dar características humanas para seres, coisas, objetos, animais não humanos. Por exemplo, a Amazônia chora devido ao desmatamento. A Amazônia não chora, chorar é nosso, né? Uma reação humana, uma reação nossa. Então, dizer que a Amazônia chora é uma figura de linguagem, uma personificação ou prosopopeia, sinônimos, para simbolizar uma ideia de desmatamento, né? De tristeza, de lamento, dentro da ideia da Amazônia. Antítese é uma aproximação de palavras com sentidos opostos. Então, aqui o nosso exemplo são o ódio e o amor. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Então, são duas palavras, né, que nós temos uma ideia de aproximação, ódio e amor, mas elas estão se opondo. Isso é uma antítese. A hipérbole é só lembrar de Cazuza. Exagerado, jogado a seus pés com 1000 rosas roubadas. Eu sou mesmo exagerado. Esse é o Cazuza. Então, hipérbole é essa ideia de exagerar nas suas ideias. Eu chorei rios e mares de tristeza, né? Morri de fome porque demorei para chegar em casa e almoçar. Isso tudo é hipérbole. É uma ideia de exagero dos nossos sentimentos. Aí, nós temos lá o grupo 3, figuras de construção. Essas têm relação com a estrutura da frase, ou seja, estão lado a lado com a gramática, mas não devem alterar coerência e coesão textual. Pleonasmo. Chovia uma triste chuva de resignação. Aqui é Manuel Bandeira. Ele podia também, né? Manuel Bandeira pode. Olha só, chovia uma triste chuva. Chovia chuva. Eu estou repetindo ideias. Isso é um pleonasmo. Mas nós temos um pleonasmo vicioso. Aquele pleonasmo vicioso é a ideia de, por exemplo, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Esse tipo de repetição totalmente desnecessária. E temos o pleonasmo redacional,
Quando você está escrevendo o seu texto, a sua redação, e você repete várias vezes a mesma palavra ou a mesma expressão, é um pleonasmo redacional, um pleonasmo na hora de redigir um texto, tá certo? Elipse. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Aqui, Camões trouxe para a gente uma omissão de um termo, mas com a ideia subentendida. No mar havia tanta tormenta e havia tanto dano, mas ele nem precisou colocar esse verbo. Nós entendemos a ideia dele, nós entendemos essa relação. Ele não cometeu erros na gramática, Camões falando, e mesmo assim ele não repetiu, ele nem precisou escrever esse verbo para que a gente entendesse qual era a ideia que ele estava passando. Aí, como aulinha de gramática, eu já falo a vocês. Não se esqueçam, nós temos essa ideia do verbo elíptico também. O nosso sujeito indeterminado, em alguns vestibulares, eles são chamados de sujeito elíptico. Então, essa ideia de elipse é você não escrever uma palavra ou uma expressão, mas ela é bem explicada no seu discurso, ela é subentendida. Aí nós temos o zeugma. O zeugma também fala dessa omissão, mas ele é diferente. Você já mencionou, você já trouxe a palavra ou a expressão, e aí você continua a sua ideia. Você continua o seu discurso, o seu texto, só que você não precisa ficar repetindo. Eu chego cedo sempre, só não quando estou sem carro. Eu não precisei ficar repetindo o verbo chego. Eu chego cedo sempre. Só não chego quando estou sem carro? Não, desnecessário. Eu já coloquei o meu termo. Eu já tenho o verbo chego. Eu não preciso ficar repetindo na minha fala, no meu discurso, no meu texto. Esse recurso é uma figura de construção, é o zeugma, e nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa conversa diária, é uma conversa dinâmica, objetiva, não é assim? Agora, nós relembramos o nome que essa figura de linguagem tem. E por último, nós temos aqui, em quarto lugar, as figuras de som. Enfim, as que se referem à sonoridade das palavras, com o objetivo de realçar e enfatizar os sons de um texto, dando mais ênfase a eles. Agora nós temos que perceber de que forma que nós temos a ideia dos nossos sons. Até porque a nossa língua portuguesa, ela é muito sonora. Nós somos descendentes do latim e nós temos uma sonoridade própria no nosso fonema, na nossa fala mesmo, na construção da nossa fala. As línguas latinas são assim, o italiano, o francês, o espanhol, o português. E essas figuras de linguagem vão lidar com isso, com esse som. A onomatopeia, por exemplo, nós usamos muito em charges, cartoons, tirinhas, né? Que traz muito essa representação de um som através de palavras. Olha o exemplo, ratimbum, o som de instrumentos musicais. Cada conjunto de sílaba dessa palavra ratimbum significa uma onomatopeia. É a reprodução de um som de um instrumento diferente, certo? A literação. Nós temos aqui, e eu recortei para vocês, um poema chamado Violões que Choram, que nós vamos falar de Cruz e Souza. Então, vozes veladas, veludosas vozes, repetição de consoantes. A aliteração é a repetição do som que nós produzimos nas nossas palavras, o som que elas representam. Por último, nós temos a paranomásia. Paranomásia é o uso de parônimos. Então, são aquelas palavrinhas com som e a escrita semelhantes, mas os significados são diferentes. Então, o verbete é diferente. A escrita e o som são muito parecidos ou idênticos. Olha só. Aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos. Aprendeu, apreensão. Aprendeu é o ato de aprender. É meu. Eu entendi aquilo.
E a apreensão é a ideia de estar ali, de se apropriar, de pegar, de abrir. Como vocês que entraram na aula agora? Vocês estão aprendendo porque vocês estão participando, recebendo essa informação. Então, apreendeu e apreensão são paranomásias, são os nossos parônimos. Não se esqueçam, nós temos parônimos e homônimos, né? É importante também relembrar aí esses conteúdos do fundamental. Olha o nome, ensino fundamental, para que vocês fiquem aí prontos para os vestibulares, para o nosso Enem, está certo? E agora, gente, essa é a minha dica final aqui. Queria dizer para vocês que no Enem, nos vestibulares, elas podem aparecer essas figuras de linguagem nas questões de língua portuguesa e interpretação textual. Então, gramática e literatura fortemente elas aparecem, né? Sendo preciso identificar qual foi a figura de linguagem, a função e como modificou a ideia do contexto. Se eu tenho uma figura de linguagem, o que ela está expressando ali dentro daquele contexto? Além disso, são muito valiosas essas ferramentas na hora da sua escrita, da sua produção textual. Ela vai demonstrar que você tem um bom conhecimento do seu vocabulário, do vocabulário da nossa língua portuguesa, como também da norma padrão da língua. Através delas, você demonstra aí a qualidade, né, da educação, da qualidade da sua interpretação e a qualidade da sua produção de texto, tá ok? Então, espero que você tenha apreendido, que você tenha compreendido e se tiver alguma dúvida, estou aqui. É só encaminhar pelo nosso chat e eu terei imenso prazer de conversar com vocês, tá ok? Então, eu aguardo aí as nossas perguntas.